Meus alunos, minhas alunas do oitavo ano, sou o professor Soares, professor de matemática de vocês, e nós iremos estar trazendo nessa aula de hoje esse conteúdo que está no livro de vocês, na página 11. Quero comentar com vocês, fazer essa leitura, explicar, relembrar esse assunto com vocês e aprofundando ele, que são potências e raízes. Esse conteúdo, ele é um conteúdo muito importante, né? É um conteúdo muito importante para vocês. Eu acho que o oitavo ano é um ano que tem um aprimoramento dos conteúdos de matemática. São apresentados uma matemática mais simbólica, né? com muita representação algébrica. Então, é um ano que eu peço muita participação de vocês, meus alunos, minhas alunas, estudar com vontade, né? Todos têm dificuldade. Alguns alunos não têm tanta dificuldade em matemática, outros têm mais dificuldade, mas dizer para vocês que essas disciplinas que você tem dificuldade é que você deve se dedicar mais para elas, tá bom? No caso, matemática, se você não tiver muita vontade de estudar matemática, se dedique mais para ela, porque são disciplinas importantes. Você não precisa ser bom em todas as disciplinas, mas você tem que ser uma média boa em todas elas, né? Você pode se sobressair em uma, em duas, em três, em quatro, mas tem que ter uma média boa em todas elas, tá bom? Então, aqui, falando para você desse tópico, que é apresentado aqui na página 11, que são potências e raízes. Esse tópico potências, vocês conhecem ele. Quando vocês trabalharam aí no sétimo ano, no sexto ano, vocês trabalham com potência. Então, não é um assunto estranho para vocês. E raízes também. Quando fala de raízes, são as raízes que vocês conheceram já, a raiz quadrada, raiz quinta, raiz cúbica, né? Então, a gente vai aprimorar isso. Aqui traz uma informação. Essa informação, ela aparece no livro de vocês, que é trazida de umas erupções na superfície do Sol, detectada aqui no ano de 2012, e o que foi observado? Que o Sol é a estrela mais próxima da Terra e é de extrema importância para todos os seres vivos por ser fonte de calor e de luz. Isso aqui é coisa que é uma informação, né, redundante. Segundo a estimativa da NASA, a massa do Sol, ou seja, aqui para nós o popular peso, né? Mas a verdade, quando a gente sobe numa balança, você não encontra peso, você encontra massa, né? Mas só que a gente popularmente chama de peso, né? Qual é o teu peso? Mas na verdade, o ideal é você perguntar qual é a sua massa, né? Então, a massa do Sol é cerca de... Aí aparece esse número aqui, esse número diferente aqui para nós, né? É 1,989, esse pontinho aqui significa uma multiplicação de 10 elevado a uma potência, ou seja, 10 elevado a 30, né? Que é uma potência onde a base é 10 e o expoente é 30. A maneira que está escrito aqui é o que nós chamamos de notação científica, né? A notação científica é uma maneira de você escrever números muito grandes de uma maneira mais simples, mais curta, né? Olha, só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo, esse número aqui seria 1989, 1,989. Se você deslocar a vírgula aqui para a direita, você ainda iria acrescentar 27 zeros para a direita desse número. Então, é um número muito grande. Se você for escrever ele aqui usando mesmo o número, sem ser na notação científica, você vai ter o 1, o 9, o 8 e o 9, e vai acrescentar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, são 27 zeros, aí você teria quilograma, que representaria a massa do Sol. Então, veja que esse número muito grande, você pode escrever ele usando notação científica. O que é a notação científica? É um número, um deles está entre 1 e 10, e o outro é uma potência de 10, como vocês estão vendo aqui, ó, 10 elevado a 30. E esse número 1, é um número menor, 1,989 vezes 10 elevado a 30. Se eu for escrever esse número sem usar notação científica, ele ficará dessa maneira, né? É um número até difícil de ler, né? Porque você teria aqui unidades simples, aqui milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões. É um número difícil até de fazer a sua leitura. Então, em notação científica, esse número fica aqui. Você vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí bota a vírgula aqui, no caso, né, fica 1,989 vezes 10 elevado a 30. Então, aqui é uma maneira simples de você escrever um número muito grande usando notação científica. A mesma coisa, em notação científica está escrito aqui a temperatura do Sol, do centro, né? Esse é o centro, e também as reações químicas que acontecem no núcleo, né? Onde o hidrogênio é convertido em hélio, né? Aqui 6 vezes 10 elevado a 11, que é o número 6, seguido aqui de 11 zeros, né? Esse número aqui, eu vou escrever ele é o 6 e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, em notação científica, esse número é igual a 6 vezes 10 elevado a 11. Então, aqui é apenas uma recordação aí para vocês. E aqui na página seguinte, aparece aqui esse tópico chamado potências e traz o jogo, conta a história do jogo do xadrez, da invenção do jogo do xadrez aí há 1.500 anos atrás. Gostaria que vocês pudessem fazer essa leitura. É o tabuleiro do xadrez, vocês devem conhecer esse jogo, ele é formado por 64 casas, né, que estão distribuídas, e pela leitura, o rei quis presentear o seu inventor, e ele pediu que queria apenas que ele pagasse ele usando essa ideia. Qual é a ideia? Colocasse uma semente de trigo na primeira casa do tabuleiro, colocasse 2 grãos na segunda, 4 grãos na terceira, 8 grãos na quarta, 16 grãos na quinta, 32 na sexta, 64 na sétima, e assim continuasse, né? Até chegar na 64ª casa do tabuleiro de xadrez. Então, vocês vão ver pela leitura que pode parecer simples no início, mas que seria impossível ter essa produção de grãos de trigo, né? Então, leiam essa história, muito interessante, para fazer essa introdução aqui desse tópico potência, tá bom? E aqui vamos falar de uma coisa interessante que aparece aqui para vocês, que é esse tópico chamado de sequência recursiva, né? Ela pode ser mostrada aqui como sendo 2 elevado a n menos 1. Esse 2 elevado a n menos 1, ele vai mostrar para nós a quantidade de grãos de trigo em qualquer casa. Por exemplo, vamos usar aqui essa terceira casa, por exemplo. Você tem o 2, no caso o n aqui é 3, né? Então você tem 2 elevado a 3 menos 1.
Esse 2 elevado a 3 menos 1 é 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é igual a 4. Né? Então, se você for olhar aqui, no tabuleiro da brincadeira aqui, lá na terceira casa vai ter exatamente 4 grãos de trigo. Né? Se você for observar aqui, aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, na quinta casa você, usando essa sequência recursiva, você teria o 2 elevado a 5 menos 1, lembrando que o 5 representa para nós a casa que está ali, então ficaria 2 elevado a 4, que vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 16. Então, nessa quinta casa, se você for olhar aqui no tabuleiro, você tem exatamente 16 grãos de trigo, né? Apenas para que vocês observem esse detalhe quando estiverem fazendo a leitura. Então, aqui, revendo os conhecimentos de potência, a potência é exatamente aquela operação que transforma multiplicações, simplifica as multiplicações, né? Você tem, por exemplo, um número, uma multiplicação que você tem o número 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes, 3 vezes 3. Então, você pode transformar essa multiplicação usando a potenciação. O número 3, que é o número que se repete, ele é escrito e o número de vezes é colocado como expoente. Né? Então, aqui nesse exemplo você tem 3 vezes 3 é 3 elevado a 2. E o 3 vezes 3 vezes 3 é o 3 elevado a 3. Por que dá 27 aqui? Exatamente que é a multiplicação. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 3 você tem 27. E, de modo geral, sendo A um número racional, veja que o A é número racional, significa que esse número pode ser número negativo, pode ser número fracionário, pode ser número inteiro. Então, se ele é um número racional, esse A, que é a base, ele pode ser, né, qualquer valor. Quando fala de racional, fala de número inteiro, natural, de número fracionário, na sua forma fracionária ou na sua forma decimal. Então, se eu tiver aqui esse A elevado a 2, imagine que o A seja menos 2. Então, você vai ter aqui menos 2 elevado a 2, vai ser menos 2 vezes menos 2, por exemplo, né, que vai ser igual a mais 4. E considerando o expoente genérico, quando eu falo de expoente genérico, qualquer expoente, né, aqui no caso, em que n é um número inteiro. Olha aqui, quando eu falo de número inteiro, esse n aqui para nós não vai ser número fracionário, vai ser número negativo, às vezes, pode ser 0, pode ser número positivo, né? Quando fala de número inteiro. Então, quando fala n maior que 1, e inteiro. Então, você pode ter aqui, por exemplo, 2 elevado a 0, por exemplo, ou 3 elevado a menos 1, também é inteiro. Ou você pode ter 4 elevado a 2, também é inteiro. Então, o que fala aqui que n é um número inteiro é exatamente porque esse expoente pode ser qualquer número inteiro. Isso quer dizer que você não vai encontrar agora potência com expoente que seja uma fração ou um número decimal. Você pode encontrar, mas não agora. Então, aqui tem duas propriedades importantes. Quando n for igual a 1, é igual à própria base. E quando n for igual a 0, e o A diferente de 0, você tem igual a 1. Então, resumindo, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e todo número elevado a 0, diferente de 0, claro, é igual a 1. E aqui traz agora algumas propriedades das potências. Essas propriedades,
elas são usadas para simplificar nossas continhas, né? Imagina que você tenha essa continha aqui para fazer. Você tenha uma operação que seja, deixa eu melhorar aqui, 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, ambos estão, esse produto elevado a 3, que vai ser dividido por 7 elevado a 15. Então, aqui tem 3 pessoas. Tem a Messia, que fez essa conta, a conta dela dessa maneira. Tem também a Nilza, que usou uma outra maneira. E tem também aqui a Norma, que usou outra maneira de fazer. Então, observando aqui primeiro o que foi que a Messia fez. A Messia percebeu o seguinte, ela disse, olha, 7 elevado a 4 é o 7 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. O 7 elevado a 2 é o 7 vezes 7. Então, se eu tenho 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2, é o 7 6 vezes. Ou seja, esse produto, que é o 7 4 vezes, e o outro que é o 7 2 vezes. Então, veja que isso aqui corresponde a isso. A esse 7, um produto dele 6 vezes. E depois ela fez essa base 3 vezes. Observe que ela botou aqui 7 vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, vezes 7, multiplicado 3 vezes por ele mesmo, né? E aí, quando chegou aqui, ela dividiu, né? Dividido por 15 e saiu cancelando numerador com denominador, ó. E aí ficou no final 7 vezes 7 vezes 7, que dá 343. Essa foi a maneira que a Messia fez. A Nilza fez uma coisa parecida, só que ela calculou, ela botou aqui 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, deu 2.401. 7 vezes 7, 49, e multiplicou 2.401 vezes 49, que deu 117.649, e fez essa continha aqui, por ele mesmo 3 vezes, esse valor vezes esse, deu esse número gigantesco, e dividiu por esse outro, para encontrar 343. Ufa, né? Até cansa, né? E a Norma, ela foi mais inteligente. A Norma usou as propriedades da potenciação e fez isso aqui. Ela pegou, primeiro, dentro do parêntese, tem o 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 2. A Norma escreveu esse produto aqui, que está dentro do parênteses, como sendo 7 elevado a 6. Ela aplicou aqui a propriedade da potência. Qual é a propriedade? Se você tem 7 elevado a 4 multiplicado por 7 elevado a 2, que é a multiplicação de mesma base, você conserva a base e vai adicionar os expoentes, 4 mais 2. Isso vai resultar em 7 elevado a 6. Aí veja que está aqui, ó, 7 elevado a 6. Esse 7 elevado a 6 está elevado a 3. Então você tem agora uma potência de potência. E na potência de potência, você tem 7 elevado a 6, que está elevado a 3, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, você vai ter 6 multiplicado por 3, então vai ficar 7 elevado a 18. É por isso que resultou aqui. Agora, você tem 7 elevado a 18 dividido por 7 elevado a 15, é uma divisão de mesma base, e na divisão de mesma base, o que você faz? Você tem 7 elevado a 18 dividido por 7 elevado a 15, é uma divisão de mesma base, né? A base é o 7, você conserva a base e subtrai os expoentes, 18 menos 15. Então, você vai resultar no 7 elevado a 3. E 7 elevado a 3 é a multiplicação, né? 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7 você tem 343, né? Você tem 7 vezes 7, 49.
E 49 vezes 7, 7 vezes 9, 63, vai 6, né? E 4 vezes 7, 28, e 28 com 6 são 34. Então, você tem 343. Então, veja que, usando as propriedades da potência, a norma conseguiu fazer aquela proposta daquela atividade com muito mais rapidez, né? Então, o que está aqui é o uso das propriedades da potência, tá bom? Relembrando. Então, aqui tem outro exemplo de uma outra expressão, né? Você tem a expressão, um produto 13 vezes 8 elevado a 4. É o que nós chamamos potência de um produto. Quem é a potência? É o 4. Quem é o produto? 13 vezes 8. Então, essa potência desse produto pode ser esse 18 vezes 3, 4 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4. Exatamente que indica o expoente. E esse produto eu ainda posso resumi-lo fazendo 13, que aparece aqui 4 vezes, 3 elevado a 4, e o 8, que aparece também 4 vezes, 8 elevado a 4. Então, a expressão 3 elevado a 4 vezes 8 elevado a 4 é o produto de uma potência. E aqui você tem potência de um produto. Então, esse 13 vezes 8 elevado a 4 é igual a 13 elevado a 4 vezes 8 elevado a 4. Esta é mais uma propriedade da potenciação, né? Mostrando para vocês. Mesma coisa acontece aqui, ó. Você tem esse produto menos 7 vezes esse número decimal 2,3 elevado a 3. Então, cada um desses fatores vai estar elevado ao expoente 3. Mesma coisa acontece aqui, ó. Você tem um número fracionário 2/13, que multiplica 4 quintos elevado a 6. Então, cada um dos fatores vai estar elevado ao mesmo expoente, tá certo? 5 vezes x fica elevado a 5 e fica elevado a x. Então, resumindo, se você tem um parêntese, e dentro desse parêntese você tem um produto, por exemplo, vamos colocar na forma genérica, x vezes o y vezes z, e está elevado a 2, então todos esses fatores vão estar elevados a 2. O x vai estar elevado a 2, o y vai estar elevado a 2, e o z também vai estar elevado a 2. É o que está falando aqui, essa propriedade. Então, resumindo aqui, pessoal, se você tiver o que está escrito aqui na forma genérica, você tem a elevado a m vezes a elevado a n. Veja, o que chama atenção aqui é que é a mesma base, é o a. Se é a mesma base, o que você faz com os expoentes? Você adiciona eles, você, o popular, soma eles, né? Você vai adicionar. Então, vamos colocar exemplo com número. Você tem aqui 4 elevado a 3, que multiplica 4 elevado a 1. Não, 4 elevado a 2. É a mesma base? A base é um 4. Então, o que eu vou fazer? 4 e vou adicionar 3 mais 2. Então, aqui vai ficar 4 elevado a 5. Quando for na divisão, você subtrai os expoentes. Enquanto na adição de mesma base você adiciona, na divisão você subtrai os expoentes. Então, você tem, por exemplo, aqui, se aqui você tivesse a divisão do 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2, você ia fazer 4, aí 3 menos 2, você vai ter 4 elevado a 1, né, que é igual a 4. Né? E quando você tiver potência de uma potência, é você multiplicar. No caso aqui você tem a elevado a n, que está elevado a n, fazer a multiplicação, né, dos expoentes. Se você tomar como exemplo aqui, você tem 2 elevado a 2, que está elevado a 3. Então, isso aqui vai ser 2
aí você vai multiplicar o 2 vezes 3. Vai ficar o 2 elevado a 6. E quando tiver potência de um produto, no caso aqui o produto é o A vezes B, e a potência é o M, cada um dos termos aqui desse produto vai ficar elevado, né? Cada um dos fatores aqui vai ficar elevado a M. Isso vai acontecer tanto na multiplicação, quanto você tiver a divisão. Lembrando que o B seja diferente de zero. Aqui tem umas observações importantes para ser feita. Note que a definição dada de que A diferente de zero, A elevado a zero igual a 1, é compatível com a propriedade A elevado a M dividido por A elevado a N igual a A elevado a M menos N, se A for diferente de zero. Então, veja aqui um exemplo. Se você tiver A elevado a 2 dividido por A elevado a 2, você tem um produto, né, no numerador e um produto no denominador, e dividindo você tem 1. Se você fizer esse A elevado, aplicando a propriedade, ficar 2 menos 2, você tem 0, que também você vai considerar exatamente o que está aqui, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. O que isso quer dizer? Que quando você estiver fazendo, por exemplo, você encontrou o número 2 elevado a 0, eu estou dizendo que vai dar 1. Esse 2 elevado a 0, ele representa uma divisão de 2 dividido por 2. E esse 2 dividido por 2 é exatamente eu dizer 2 dividido por 2. É a mesma base. Então, o expoente 1, 1 menos 1, você tem 0. Né? Então, sempre que eu tiver todo número elevado a 0, é igual a 1, porque representa exatamente o quociente onde tem a mesma base e os expoentes, no caso aqui, M seja igual a N, no caso, seja 1, né, no meu exemplo aqui. É importante observar que, em geral, A elevado a 3 elevado a 2 é diferente de A elevado a 3 que está elevado a 2. Aqui o exemplo na forma genérica, A elevado a 3 elevado a 2 é o A elevado a 3 duas vezes, a base duas vezes. E aqui você tem A elevado a 3 elevado a 2, você tem A elevado a 9, né? São valores diferentes. Então aqui, olha, você tem A elevado a 3 elevado a 2, o que está elevado ao quadrado é o A elevado a 3. Aqui, quem está elevado ao quadrado só é o expoente 3. Então, imagina que você está fazendo algumas continhas com números. Você encontra aqui, eu vou colocar só um pequeno, 3 elevado a 2, que está elevado a 4. Então, aqui, só quem está elevado, esse número, o expoente 4, indica aqui que eu tenho 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, 3 elevado a 2, 4 vezes. A base é o 3 elevado a 2. E se nós tivéssemos assim, ó, 3 elevado a 2 elevado a 4, a base aqui do expoente 4 só é o 2. Então, você teria aqui, no caso, o 3 elevado. Aí você observe que esse 2 elevado a 4, você teria 3 elevado a 16, né? Que vai ficar aqui em cima, resultaria aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 16. Veja mais um exemplo da aplicação das propriedades. Imagina que você está fazendo aqui uma continha, né? Aqui no nosso estudo, aí você encontra aqui o A elevado a 5x menos 2, que multiplica o A elevado a 2 mais x. E que vai ser dividido, aí o denominador tem o A elevado a x menos 1, que está elevado a 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui no numerador, o que eu tenho? Eu tenho um produto de mesma base. O que eu faço com o produto de mesma base? Eu conservo a base,
que é o A, e vou adicionar os expoentes. Adicionando os expoentes, veja que esse menos 2 aqui com mais 2 vai dar 0. Aí o que vai ficar? Vai ficar 5x mais 1, vai ficar aqui no numerador 6x. E no denominador, eu tenho a elevado a x menos 1. Então, isso quer dizer que cada um dos expoentes aqui estão elevado a 2. Então, fica o a elevado a 2x menos 2. E lembrando que aqui, esse denominador, 2x elevado a menos 2, lembrando que agora eu tenho uma divisão, né? Eu tenho aqui uma divisão, onde eu tenho o a elevado a 6x, dividido por a elevado a 2x menos 2. Tá certo? E nessas divisões, o que a gente faz? Você conserva a base e vai subtrair os expoentes. Quem são os expoentes? 6x menos, o expoente desse outro, 2x menos 2. Tá certo? E aqui, fazendo as continhas, lembrando que esse sinal aqui vai mudar o sinal desses números que está dentro do parênteses. Então, vai ficar o a, eu tenho 6x, e aqui vai ficar menos 2x mais 2. Trazendo aqui para esse lugarzinho, vai ficar o a, aí eu tenho 6x menos 2x, vai ficar 4x, mais 2. Então, o que eu estou fazendo já está feitinho aqui, eu só estou apenas esmiuçando mais para que vocês possam entender. Então, vejam que é um assunto que vai requerer de vocês estudo, né, dedicação. Então, leiam os assuntos, vejam essa explicação que nós estamos comentando e tentem fazer essa atividade que está na página de número 16 do livro de vocês. São 4 atividades, vocês vão copiar, né, e vão responder e devolver lá no Google Class, tá bom? Então, para vocês, espero que vocês tenham entendido, né, esse assunto, força e coragem para aprender assunto que não é difícil, tá bom?